Olá galerinha, aqui quem fala é a professora Natália e no vídeo de hoje vamos falar a respeito dos 5 reinos dos seres vivos. Vimos anteriormente que os seres vivos são classificados em grupos taxonômicos, como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, e que um reino é um conjunto de filos, assim como um filo é um conjunto de classes. Classe é um conjunto de ordens, ordem é um conjunto de famílias, famílias são conjuntos de gêneros e gênero é um conjunto de espécies, e todas as espécies são conjuntos de animais com características semelhantes. E que, à medida que nos aproximamos do reino, a quantidade de organismos aumenta. Só para a gente relembrar a classificação, basta lembrar da palavrinha reficofage: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Antigamente, os seres vivos eram classificados basicamente como animais ou plantas. Com a invenção e aprimoramento do microscópio, foi possível observar novas formas de seres vivos, que até então eram desconhecidas para os cientistas. Foi então que, em 1969, um cientista chamado Robert Whittaker resolveu agrupar os seres vivos em 5 reinos. E para isso usou como características a organização celular, levando em consideração número de células, presença de núcleo, além das formas de nutrição. Os 5 reinos de Whittaker são Monera, Protista ou Protoctista, Fungi, Plantae e Animae. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. No reino Monera estão as bactérias e as cianobactérias, que durante muito tempo foram conhecidas como algas azuis. Esse reino possui organismos unicelulares, microscópicos, procariontes, ou seja, não tem núcleo em suas células. Podem ser autótrofos ou heterótrofos, produzir o próprio alimento ou não. Podem ser aeróbios, respirando oxigênio, ou anaeróbios, quando não respiram oxigênio. A sua reprodução pode ser assexuada, sem troca de gametas, ou sexuada, com troca de gametas. No reino protista ou protoctista, encontramos as microalgas, pertencentes em sua grande maioria ao fitoplâncton, as algas superiores, que durante muito tempo foram confundidas com plantas, e protozoários, como giardias e amebas. No reino protista encontramos seres unicelulares ou multicelulares, podendo ser microscópicos ou não. São todos eucariontes, ou seja, possuem núcleo em suas células, podem produzir o próprio alimento, sendo autótrofos, ou não, sendo heterótrofos. A grande maioria é aeróbia e usa oxigênio na respiração, e sua reprodução pode ser assexuada, sem gametas, ou sexuada, com troca de gametas. O reino fungi é o reino dos fungos, representados pelos bolores, leveduras, cogumelos e as orelhas de pau. Os fungos podem ser unicelulares, no caso das leveduras, por exemplo, ou multicelulares, que é o caso dos cogumelos. Podem ser microscópicos ou não. Todos os seres do reino fungi são eucariontes, possuem núcleo em suas células, e todos são heterótrofos, incapazes de produzir o próprio alimento. Podem ser aeróbios quando usam oxigênio na respiração, ou anaeróbios quando não utilizam. Sua reprodução pode ser assexuada, sem a troca de gametas, ou sexuada, com a troca de gametas. No reino planta encontramos todos os vegetais, ou seja, todas as plantas, que vão desde plantinhas muito pequenininhas, como os musgos, até plantas um pouco maiores, como as samambaias, passando para as plantas com sementes, e algumas com flores e frutos. No reino planta, todos os organismos são multicelulares, eucariontes, autótrofos, produzindo seu alimento através da fotossíntese, são aeróbios, utilizam oxigênio na respiração, e a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. O reino animal é o reino de todos os animais, invertebrados ou vertebrados, e possui como característica seres multicelulares, eucariontes, todos heterótrofos, ou seja, incapazes de produzir o seu próprio alimento. São aeróbios, respirando oxigênio, e podem possuir reprodução assexuada, sem a troca de gametas, ou sexuada, com troca de gametas. Por hoje a gente fica por aqui e até a próxima!